Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, nessa altura que você já está vendo esse vídeo, provavelmente já existe um nome para esse curso, para essa mentoria, para esse programa. Agora, nesse momento que eu estou gravando, ainda não existe. Mas, como isso é algo que vai tratar justamente sobre fé, e eu estava aqui me perguntando qual é o nome disso, como a gente vai fazer isso funcionar, e decidi parar de me questionar e simplesmente vir aqui e fazer o que eu tenho que fazer aquilo que já faz alguns dias que eu senti que eu devia vir aqui e começar a gravar sobre alguns conteúdos para vocês. Então, ainda que nesse momento não exista um nome, isso é algo irrelevante e isso também é um ato de fé meu com esse caminho que a gente vai trilhar aqui juntos. Tá, então vamos lá. O que que hoje a gente veio fazer aqui? Por que que tu parou a tua vida e decidiu vir assistir esse vídeo? Uma das coisas que eu venho notando muito nos meus atendimentos, nas conversas com as pessoas, é o quanto ficou raro a gente ter um altar dentro de casa. E eu fui pesquisar, fui estudar um pouco sobre o assunto para trazer algo mais palpável aqui para vocês. E sendo bem honesta, não existe realmente muito conteúdo de forma produtiva. Existe muita coisa assim na internet, mas um conteúdo mais denso, mais profundo, não existe. Então eu decidi que realmente precisava vir aqui gravar uma aula, nem que fosse de uma forma mais simples, mais superficial, para a gente começar a conversar sobre a importância disso. Essa nossa jornada aqui, esse nosso caminho, é para falar sobre fé, é para falar sobre a nossa vida, sobre energias, sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que são realmente importantes e coisas que não dá para deixar para depois e que muitas vezes a gente não consegue conversar no mundo da Matrix, na terceira dimensão, e às vezes a gente precisa de um local seguro e de pessoas que estão trilhando a mesma jornada que nós, para que a gente possa unir essas pessoas, criar um grupo forte, unido, para que a partir daí a gente consiga caminhar com mais leveza e mais segurança. Esse é o propósito, essa é a proposta de estarmos todos juntos aqui. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da gente ter um altar dentro de casa. Marina, o que é um altar? Vai ser aquele lugar lá que a gente coloca as nossas imagens e sei lá, né? Não me lembro como é que era o altar que as famílias tinham, famílias mais católicas, né? Praticamente todas as pessoas devem ter uma base muito próxima, se não tiver uma base de crescimento mesmo católica. Então, a maior parte das pessoas entende o que eu estou querendo dizer aqui, né, sobre um altar tradicional católico dentro de casa. Geralmente tinha aquela santinha que passava de casa em casa, né, de vizinhos, quando a gente era criança, e aí passava uns dias com essa santinha lá na casa da pessoa, e aí, enfim. Mas o que é de fato um altar? E por que é importante que a gente tenha? Depois eu vou mostrar aqui algumas coisas, alguns itens que são importantes que a gente pelo menos conheça e entenda qual é a importância de ter no altar. Não existe, já começando, tá? Não existe uma forma certa ou errada de fazer, de montar um altar. Existe a forma que faz sentido para você. Mas por que é importante, Marina? Por que eu preciso ter um altar dentro de casa, supondo que eu nunca tive, tá? Gente, um altar é o ponto de força da nossa casa. Aquele movimento que a gente faz com o universo, com os nossos guias, com o nosso anjo da guarda, para dizer para eles, basicamente, que a gente cria um ambiente favorável para que eles se manifestem e para que eles cuidem da nossa vida. É um ambiente favorável à proteção. É como se você realmente chegasse para o teu anjo da guarda e desse a chave da porta da tua casa para ele, digamos assim.
Então é o nosso ponto de força, é o nosso ponto de ancoramento energético dentro de casa. Isso é muito importante. Também pode ser feito em empresas, nos nossos negócios, talvez com uma outra perspectiva, né, energética, mas é extremamente necessário e importante que a gente tenha isso, porque hoje as pessoas, as pessoas se distanciaram muito desse movimento de espiritualidade, ou elas acabam vivendo aquela espiritualidade passiva. Por exemplo, super me interesso por assuntos místicos, signos, astrologia, bruxaria, magia, enfim, símbolos, tarô, N coisas. Mas no fim das contas, não pratica nada, não faz uma oração, não tem um autodesenvolvimento, tá? É isso que eu quero dizer. É viver naquela espiritualidade na nuvem. Tá lá, eu tenho alguma afinidade com alguns assuntos, mas de fato não pratico nada, não uso isso para o meu autoconhecimento, para o meu autodesenvolvimento, só gosto desses assuntos, mas não trago isso para o benefício da minha vida. Então é isso que eu tenho notado muito nesse movimento das pessoas, né? Claro, tem uma gama muito forte, né? Tem um grupo muito forte aparecendo, despertando, e é por isso que a gente precisa tanto de estudo, de discernimento, de autoconhecimento, de fontes que nos mostrem, olha, vai por aqui, estuda isso aqui, observa, analisa isso, porque a probabilidade dessas pessoas que estão despertando em massa agora caminharem para essa espiritualidade passiva, de não praticar nada, de não usar isso realmente de uma forma para trazer um benefício, um crescimento na própria evolução, é muito grande. Então, por isso que a gente precisa realmente trazer esse processo de ação para cá, para que a gente não só conheça, não só goste de algumas coisas, mas use sim esses conhecimentos para o nosso favor, para a nossa evolução. Não faz o menor sentido a gente simplesmente ter afinidade por certos assuntos, gostar disso, daquilo, mas não fazer daquilo algo engrandecedor na nossa vida. Então, como eu estava falando para vocês, um altar dentro de casa é o nosso ponto de ancoragem de força, da família, das pessoas que vivem naquele ambiente, naquele recinto. Isso é extremamente importante. Lembrem, é como dar a chave da casa de vocês para o anjo da guarda. É óbvio que ele está sempre com a gente, é óbvio que ele tem acesso a nós, mas determinar, criar um espaço que seja sagrado para você, da forma como fizer sentido para você, é um grande convite para o estabelecimento da luz dentro da tua casa, da tua residência, da tua família. E na verdade, quando a gente estrutura um altar de forma material, né, externa ao que a gente vê, essa estruturação, ela meio que já aconteceu internamente. Então, para a gente trazer algo para fora, para o externo, ir lá, montar uma mesinha bonitinha, com coisas que façam sentido para nós, isso teve que acontecer primeiro aqui dentro. Então, certamente, tu não vai chegar numa loja, digamos assim, e comprar, me vende aqui um altar pronto, porque isso não existe, né? Sei lá, talvez até exista, mas não faz o menor sentido. Por quê? Porque tu vai ter que pensar, o que eu gosto? O que eu acredito? O que faz sentido para mim ter num altar? O que vai fazer sentido? É uma imagem? É uma planta? É um quadro? É uma fonte? O que faz sentido para mim ter no meu altar pessoal? Gente, isso é uma conversa tão profunda, tão interna, e é um movimento tão para dentro que a gente tem que fazer, que vocês vão ver, quem não tem ainda, ou mesmo quem já tem, dê uma repaginada no seu altar. Dê uma olhada, pense um pouquinho. O que tem ali? O que faz sentido estar ali e o que não faz mais? Bom, acho que eu vou começar mostrando um pouquinho, né? O que eu considero que seja relevante, importante a gente ter num altar, tá?
Lembrem, não existe certo ou errado, não existe, isso aqui precisa ter, isso aqui não precisa ter. Existe uma tendência de harmonização no altar. O que a espiritualidade sempre costuma me pedir? Inclusive para falar para as pessoas nos atendimentos, quando precisa indicar para alguém, olha, faz um altar, remodela teu altar, é uma toalhinha embaixo, tá? Sempre pedem isso, de preferência branca, enfim, mas não tem um certo ou errado de novo. Mas sempre é um cuidado, uma delicadeza, um zelo. Vocês entendem que não é pela toalhinha, mas é pelo cuidado, é por toda a questão do movimento energético que acontece a partir daquilo. Então, eu quero trazer para vocês aqui hoje uma ideia de harmonização energética para se pensar em ter em um altar. Tentei ajustar aqui para mostrar um pouquinho para vocês, mas eu vou mostrando item por item, tá? Só vou dar uma viradinha aqui, ó, para vocês verem. Tem minha térmica aqui, né, meu chimarrão, obviamente, mas tem alguns itens aqui na mesa que eu quero mostrar, que é uma ideia, tá? É uma sugestão para vocês, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui e encaixar na câmera de novo. Aqui sim. Deixa eu vir mais pra cá. Tá. Então, vamos lá. O que seria interessante se pensar quando a gente pensa num altar, tá? Manter um equilíbrio dos 5 elementos, tá? Então, terra, ar, água, fogo e o 5º elemento, éter. O que é o éter, Marina? O éter se diz que é aquele elemento que compõe o todo, que compõe tudo, que compõe todos os outros elementos, que compõem o nosso espírito. Então, o éter ele seria uma simbologia muito única e muito pessoal para cada ser, tá? Mas vamos trabalhar então primeiro com esses 4 elementos, tá? Seria interessante a gente manter alguma representação desses 4 elementos no nosso altar, tá? Então vamos começar pelo ar aqui, ó. Eu vou até acender, porque eu não acendi até agora. Então vou acender aqui um incenso, tá? O que representaria o ar no nosso altar? O incenso, né? Por causa da fumaça. Ó, não pegou. Não vamos indo. O incenso representaria o ar pela questão da fumaça, mas também a gente pode pensar em outras representações. Por exemplo, ó, vou deixar ele queimando aqui. Bonitinho. Ó, a fumacinha, que amor. Outra representação que funciona bem com a questão do ar, a pena, tá? Vocês também podem usar imagens. Então, uma foto, sei lá, não tem, Marina, não tenho pena, não tenho incenso, não gosto de incenso, tenho alergia, sei lá. Bota uma imagem, bota uma foto, bota um quadro, alguma coisa assim, tá? Então, falamos sobre o ar, sobre a água. Uma fonte é bem legal, tá? É bem legal mesmo porque a água tá em movimento, tá em fluxo, excelente para a energia do ambiente, tá? Mas, sei lá, nem todo mundo vai querer ter uma fonte, vai poder ter uma fonte. Copinho com água, tá? Bem simples. Troquem a água com frequência, conforme vocês vão passando no altar, lembrando, fazendo as orações. O altar, gente, não é para ser um lugar da tua casa que tu vai passar lá para tirar o pó uma vez por semana, tá? O altar é aquele lugar que tu passa diariamente, tu olha para ele, tu sente toda a energia que emana daquele lugar e que chega na tua casa através dali, daquele ponto de ancoragem. O teu altar é aquele lugar que tu vai fazer as tuas orações, é aquele lugar de silenciar, de agradecer, de pedir, de orar, de conectar, de meditar, enfim. Não é o lugar que tu vai tirar pó uma vez por semana dentro de casa. É um lugar para se exercitar a espiritualidade, para ser um ponto de ancoragem, tá? Bom, falamos do ar, falamos da água, vamos falar da terra. Terra é interessante, tá? O que pode representar a terra no nosso altar, tá? As plantas mesmo, né, na terra, digamos assim. Aqui tem uma florzinha que sempre tá por aqui. Sempre tem, aqui em cima tem outra planta, também não tá aparecendo, mas sempre tem planta. Flores na água também é muito bom, é muito importante de vez em quando ter. O que também pode funcionar?
um pratinho com sal, sal grosso, né? Com, às vezes, aí eu não recomendo, a gente vai entrar um pouquinho na questão do filtro energético, tá? Vocês podem deixar o filtro no altar, pode, sim, tranquilo, mas o filtro de sal não pode ser simplesmente a representação, ele por ele mesmo, do elemento terra. Vocês podem ter um outro pratinho de sal grosso, por exemplo, com alho, com alecrim, isso é legal também para a questão energética do ambiente, mas não dispensa ter o filtrinho, tá? Outra aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o filtro, aqui a gente tá falando sobre o altar, a energia do altar, tá? Ó, outra coisa que é bem interessante, para trazer a representação da terra no altar. Ai, Marina, não quero ter planta, não posso ter planta, sei lá. Cristais, tá? Cristais, ó, aqui tem uma torre de selenita. Pensem sempre em harmonizar o altar de vocês com o lugar da casa onde ele vai estar. Então, por exemplo, o meu altar é na sala, beleza. Qualquer cristal pode estar lá. Agora, meu altar é no quarto, é do lado da cama, suponho. Seria interessante que você tivesse mais cristais nessa área, que trabalhassem mais na limpeza e não tanto na questão de ativação. Então, os cristais, suponha, aqueles que são interessantes para a gente ter perto de onde a gente dorme. Os cristais para limpeza, purificação, ametista, selenita. Agora, os cristais que ativam muito. Então, cristal de quartzo, citrino, são pedras que trazem uma questão de vitalidade muito grande. Aí talvez atrapalhe um pouquinho a questão do sono. Então, pensar um pouquinho nesses detalhes, tá? Então, olha só, aqui eu trouxe uma torre de selenita para representar. Outra coisa bem interessante, que eu gosto muito, muito, muito de ter no altar. Deixa eu virar aqui a câmera, que eu acho que vai ser melhor. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, né, essas 7 pedrinhas, que são as pedras dos 7 chakras, tá? Eu gosto muito de deixar elas alinhadinhas, assim, ó, no altar, porque a gente acaba promovendo o alinhamento da nossa energia também, se a gente deixa elas assim no nosso altar. E aí, claro, o que funciona, Marina? Como que essa energia, como que ela vai ser direcionada? Pela nossa intenção. Então, poxa, se eu tô montando ali o meu altar e com a intenção de montar assim e trazer um alinhamento da minha energia, da energia da minha família, dos meus 7 chakras, é óbvio que isso vai acontecer. Então, tudo depende da minha intenção e do que eu deposito de energia minha aqui nesse local, tá? Bom, falamos da questão da terra, né? Vamos falar da questão do fogo, então. Bom, fogo, a vela, né? Tem uma velinha aqui, não sei se dá pra ver. Aqui, ó, tem uma velinha acesa. Gente, vela dentro de casa, vela branca, tá? Se você não tem muito costume de acender, não tem muita prática, vela branca, tem um post no feed do Instagram do Santuário falando sobre como a gente deve acender vela dentro de casa, tá? Se tu não tem muita prática, vela branca, não tenta inventar moda. Com o passar do tempo que tu souber exatamente o que tu tá fazendo e como você está acendendo essa vela e um pouco mais de segurança nisso, aí sim, beleza, tu vai acender todas as outras cores de forma mais segura e tranquila, tá? Ó, eu também trouxe a representação aqui, ó, de uma velinha que não é de fogo, tá? É aquelas de pilha, ó, mas que também traz a representação para nós, tá? Também é interessante. E aí, gente, outras coisas para se ter no altar, coisas que façam sentido para ti, para tua energia. Então, eu tenho muitas coisas no altar. Esse aqui não é o meu altar, embora aqui em cima, ó, tem uma imagenzinha, aqui tem um terço e tal, porque acaba sendo um pontinho de ancoragem, assim, do meu trabalho. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois o altar grande que eu tenho aqui em casa. E também, lembre, eu sou uma pessoa que trabalha com espiritualidade, eu vivo e respiro isso. Então, óbvio, eu vou ter talvez mais coisas do que vocês. Não usem o que eu vou mostrar como objeto de comparação, mas sim de inspiração, tá? É um pedacinho de uma mesinha, um cantinho
que tu coloca, sei lá, uma toalhinha, um cristal, uma vela em um copo d'água e uma plantinha, já é extremamente suficiente, porque não precisa ser bonito, não precisa, claro, precisa ser bonito, mas bonito vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas precisa ser um lugar limpo, que tu deposite a tua energia, a tua intenção de amor e de luz. É isso que precisa. É a tua intenção que vai direcionar a energia que vem a partir dali. Então é isso que precisa, ponto. Não precisa ficar inventando muita moda, claro que é legal algumas coisas, enfim, mas pensem no sentido de ter um altar e não, eu quero simplesmente comprar um cristal bonitinho para colocar ali em cima do paninho. Não é sobre isso, ter um altar. Ter um altar é fazer um ponto de ancoragem dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, do nosso coração. É sobre isso, tá? Então, inclusive, ó, o meu copinho com água fica aqui pela questão do trabalho, enfim. Depois eu mostro o outro ali pra vocês, tá? Bom, que nem eu tava falando, outras coisas que são interessantes, tá? Ter no altar, por exemplo, caldeirãozinho, né? Pra quem é bruxa, é legal ter no altar. E outros símbolos que vão fazer sentido pra ti, símbolos, instrumentos. Por exemplo, esse aqui, ó, é um... Esqueci o nome disso aqui, é um sininho, não sei como é que se chama isso. É um pin, é um sininho pin, tá? A gente usa muito pra elevar um pouquinho a vibração. É muito legal também ter no altar, ele acaba ficando energizado, sempre, né? Óbvio, se tu usa o altar, se tu faz orações, se tu limpa energeticamente, se tu realmente utiliza aquele ambiente que tu criou com o propósito de trazer um ancoramento energético para aquele local. Então, tem que fazer sentido para ti, né? Aquilo que tu vai colocar no teu altar, aí, imagens, os símbolos e qualquer outra coisa que faça sentido ter ou não no altar. É o teu coração que tem que saber, tem que fazer sentido para tua vida, para tua história. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu altar grande, tá? Lembrem do que eu falei, um altar tem que fazer sentido para você, para tua família, para tua energia, para mais ninguém. Então, às vezes, sei lá, tu vai colocar uma imagem, suponha, sei lá, que nem eu tenho uma bruxa no meu altar. Para mim, tem uma simbologia muito específica que talvez não tenha nada a ver com a imagem de bruxa que você tem, por exemplo. Mas para mim faz sentido, porque é uma bruxa que eu ganhei quando eu tinha uns 8 anos. Então, para mim, tem toda aquela questão da infância, da nostalgia, da energia que já vem comigo há muito tempo. Então, ela tem toda uma simbologia, não é só pela bruxa em si. Então, pensem sobre isso, pensem na simbologia daquilo que vocês querem levar para dentro do altar de vocês. Porque levar para dentro do altar de vocês significa nada mais, nada menos do que aceitar isso dentro de si mesmo, trazer essa energia dentro de si mesmo também. Então vamos ali, que eu vou mostrar um pouquinho, só para vocês terem uma inspiração, sei lá, e ficarem aí com uma vontade de ou fazer um altar em casa, se tu nunca teve, ou dar uma repaginada no teu altar. E essa repaginada no teu altar não é uma repaginada, quero comprar uma coisinha nova para colocar ali. É uma repaginada aqui, no coração, na nossa fonte, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa conexão com o alto. Então, olha só, a bruxinha que eu falei pra vocês, né? Os elementos que vão fazer sentido pra mim, pro meu trabalho. Eu gosto de manter sempre um altar de prosperidade junto com todo o resto, né? E olha só, ali embaixo, ó, tem um incenso que eu tava queimando ali na mesa. Tem livros ali embaixo também, que são livros importantes para toda essa questão espiritual, de estudo, enfim. Aquilo que faz sentido para mim, para minha vivência, para minha rotina e para vocês tem que ser da mesma forma. Então, vou encerrando esse vídeo daqui, de frente para o meu altar. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado, que essa aula tenha trazido alguma contribuição para ti, para tua vida. Pensa sobre isso, pensa sobre o que a gente conversou aqui. E pensa principalmente que o altar, ele nada mais é do que uma manifestação física externa de algo que se constrói dentro de nós. E ele não é o lugar para a gente tirar pó uma vez por semana.
Ele é o lugar para trazer um ponto de apoio, um ponto de conexão para nossa vida, para nossa vivência espiritual. Ele é o nosso local de força. Então, lembrem, tem que fazer sentido dentro do coração de cada um aquilo que tu vai manter no teu altar. Não faz o menor sentido, sei lá, tu ter uma imagem de uma bruxa se pra ti tu não gosta, se não faz sentido de proteção, de amor, de sei lá, né? Se tu tem uma referência ruim quanto a isso, não tem por que ter. Ou não tem por que ter também um elemento que não tem o menor sentido, que não te traz uma representação nenhuma. Sei lá, tu só achou bonito. Pensa, que outras coisas tu mantém na tua vida também sem sentido, sem significado, simplesmente porque tu achou bonito, tu achou legal. Pensa sobre isso. Tudo é energia e tudo que tá externalizando ao nosso redor tem essa tendência de já ter se manifestado de alguma forma no nosso interior. Então, olha ao teu redor, começa pelo teu altar. Tu tem um altar? Tu não tem? Ele tá lá esquecido, ele tá lá bonito, você usa esse altar como um ponto de encontro, digamos assim, com a tua espiritualidade? Pensa sobre isso e pensa sobre como as coisas estão se manifestando. Pensa só nessa questão do altar, como as coisas estão se manifestando para ti na vida material, que vai incluir isso aqui também, tá? Então, tá usando esse altar? Não tá? Tá fazendo sentido? Não tá? Me conta aqui depois, deixa nos comentários se essa aula fez sentido pra ti, se tu tem um altar, se tu não tem, se ele tava lá esquecido, se agora tu tem um pouquinho mais de noção de como fazer esse altar, se tu vai dar uma repaginada aí ou se vai nascer um altar pela primeira vez na tua casa. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo, muito obrigada por fazer parte dessa família, dessa comunidade.